Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 1, o versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Inicia nesse texto o segundo ano do ministério de Jesus. Este é o ano de grande popularidade. O Senhor dá início ao seu ministério na Galiléia. É provável que o Senhor passara 8 meses na Judéia. Os textos da notícia da prisão de João se encontram em Marcos capítulo 1, verso 14, Mateus capítulo 4, verso 12, Lucas capítulo 3, verso 19 e 20 e João capítulo 4, verso 1 a 3. Quem deu ordem para a prisão de João foi Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Seu pai fora responsável pela morte de todos os meninos menores de 2 anos nos arredores de Belém. A pergunta que se nos apresenta é esta: como a prisão de João Batista impactou no ministério de Jesus? Nesses 8 meses em que Jesus esteve na Judéia, sabemos do seu primeiro sinal. Sabemos do seu primeiro discurso, mas sabemos também que Jesus exercera um ministério que dava continuidade ao de João. Isto porque, conforme explicado por João, o evangelista, Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Está em João, capítulo 4, o versículo 2. Pela conversa com Nicodemos, ficamos sabendo que muitos outros sinais foram feitos por Jesus nesse período. Esses sinais não foram registrados nos evangelhos. João atesta isto em João capítulo 20, o versículo 21. O fato é que a popularidade de Jesus crescia e os seus discípulos batizavam mais discípulos do que João Batista. Está em João capítulo 4, versículo 1. O ministério de Jesus atraíra a atenção dos fariseus, líderes religiosos da época. Mas Jesus dissera à sua mãe que ele tinha uma hora determinada. Está em João capítulo 2, o versículo 4. Portanto, assim como na infância, Jesus tivera que se afastar para a Judéia, indo para o Egito por conta de Herodes o Grande, agora era necessário se afastar da Judéia antes que o confronto com os fariseus se tornasse inevitável. A prisão de João Batista fora a evidência para Jesus que era hora de partir para a Galiléia. É importante salientar esse fato, porque para muitos cristãos, se alguém tem um ministério, ele acha que todo mundo é obrigado a aceitar o seu ministério. Contudo, o Senhor Jesus demonstra que uma coisa é ter um ministério, outra bem diferente é o lugar onde exercer esse mesmo ministério. Pode ser necessário ter de se mover de uma região para outra para evitar conflitos com aquele que se opõe. Ouça o que Jesus ensina a Nicodemos e pratica em sua própria vida. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Está em João capítulo 3, o versículo 8. Voltemos agora a João Batista. Este homem de Deus teve um dos maiores privilégios entre todos os profetas, o de anunciar a vinda do Messias. João Batista foi instruído pelo Espírito Santo acerca da identidade de Jesus. Os líderes cristãos atuais fazem o seguinte cálculo: quanto mais o homem de Deus conhece a Cristo, maior deve ser a sua popularidade, aceitação e retorno financeiro. Contudo, João demonstra o inverso. Quanto mais perto de Deus, maior a perseguição dos homens. Resultado: João foi preso pelo rei Herodes Antipas. Agora considere a prisão de João à luz do testemunho que ele deu de si mesmo. Ouça: convém que ele cresça e que eu diminua.
está em João capítulo 3, o versículo 30. E foi o que aconteceu. Os discípulos de Jesus batizavam mais gente dos que os de João, e para ficar ainda mais dramático, João veio a ser preso. O seu ministério estava entrando no ocaso, contudo não era exatamente esse o seu objetivo. João não veio para preparar o caminho do Senhor, pois o seu ministério estava cumprido e agora chegara o momento de Jesus entrar no centro de todas as atenções. Jesus agora seguia para a Galileia. Devemos nos lembrar de que Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas fora criado em Nazaré, cidade da Galileia. E é nessa região que ele irá exercer um ministério de grande impacto entre o povo de Deus. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.